Bom dia, queridos irmãos de Maci. Então, é uma grande alegria poder participar desse retiro com vocês, nem que seja através desse vídeo. Espero em breve, com a cura total da Luciane, poder... Eu gosto muito de pregar retiros da comunidade de vida, porque teve um ano que eu preguei uns 4, porque eu acabo fazendo 4 retiros, né? Então não tem coisa melhor na vida do que fazer um retiro assim, parar, né? Deixar Deus agir, falar, converter o nosso coração. Então, com certeza, nunca será um fardo se fazer presente para um retiro da comunidade de vida, né? Às vezes a gente não pode, como esse ano, mas damos um jeito de nos unir. Então eu queria começar com esses evangelhos de Marcos, que nós estamos vendo nesse ano B e nesses domingos, né? Queria que você abrisse comigo, nós vamos falar sobre a obra interior, como viver a obra interior de Deus, no mais profundo do nosso coração. Eu vou dar várias citações do Papa Francisco, de alguns santos talvez, à medida que Deus for inspirando, e vai ser apenas uma motivação para nos ajudar a rezar, não vai ser bem um ensino, né? Então, Marcos 1, versículo 21, e aí talvez a gente veja até o final do capítulo, né, que é esse domingo que eu estou gravando a pregação, dia 1º, e o domingo que vem, que é onde vocês vão estar fazendo o retiro, né, segundo o que eu entendi. Então, Marcos 1, 21 e versículos seguintes. Entraram em Cafarnaum, e no sábado seguinte entrou na sinagoga para ensinar. O povo se assombrava com seu ensinamento, pois os ensinava com autoridade, não como os letrados. Nessa sinagoga havia um homem possuído por um espírito imundo, que gritou: "O que tens a ver conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem és, o consagrado de Deus." Em outra tradução, na litúrgica, é o Santo de Deus, que o conceito de santidade no Antigo Testamento é colocar à parte, consagrar para Deus, né? Então, a santidade e a consagração de vida se confundem no Antigo Testamento. Jesus o repreendeu: "Cala-te e sai dele." O espírito imundo o sacudiu, deu um forte grito e saiu dele. Todos se encheram de estupor e se perguntavam: o que significa isso? É um ensinamento novo, com autoridade. Dá ordens, inclusive aos espíritos imundos, e lhe obedecem. Sua fama espalhou-se rapidamente por todas as partes, em toda a região da Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Depois eu vou pegar um outro trecho aqui desse capítulo. Então, fazendo a minha lexo hoje com essa palavra, Deus colocava no meu coração que aqui na França, onde nós somos missionários, muitas pessoas têm diplomas. Muitas pessoas que anunciam o Evangelho têm mestrados, doutorados. E isso é bom, isso é bom. Mas o que o povo tem mais sede é do testemunho de vida. O beato Paulo VI dizia que o mundo de hoje está cansado de teorias dos mestres. Ele quer escutar apenas as testemunhas. E quando ele escuta os mestres, é porque os mestres são testemunhas daquilo que falam. Então, como comunidade Shalom, a gente chega aqui na França e diz assim: meu Deus, o que é que a gente tem para acrescentar? Porque todo mundo de igreja que a gente conhece tem um diploma. Nós, maioria, 99% de nós, da gente, né, não tem um diploma de teologia, de filosofia, não tem assim uma especialização. Como é que nós vamos contribuir? O Dom Dominique, bispo de Toulon, ele disse que isso aqui cai entre nós, né? Não vamos passar essa pregação para a Canção Nova, não. Porque ele dizia assim, que quando eu quero mostrar um evento, eu levo as pessoas para o rincão da Canção Nova. Quando eu quero mostrar uma vida comunitária, eu levo para a comunidade Shalom. Então, por que as pessoas têm sede do testemunho de caridade evangélica ao qual nós somos chamados a dar, né? Que nós somos chamados a encarnar.
as pessoas franceses têm sede. Uma vez eu escutei uma francesa dizendo assim, o que mais me toca no Shalom é que eles realmente acreditam naquilo que falam. Em outras palavras, ela disse o que o povo disse com relação a Jesus. Eles falam com autoridade. Falar com autoridade é falar sabendo que aquilo ali é a minha vida. É aquilo que eu vivo a caridade evangélica na vida comunitária. Então o povo se assombrava com o ensinamento de Jesus. E é interessante a comparação que eles faziam no coração deles e que chegou aos ouvidos dos apóstolos. Segundo a tradição, Marcos, que escreveu o Evangelho, era secretário de Pedro. Então chegou aos ouvidos de Pedro. É o evangelho mais antigo, né? O de São Marcos. Por isso que é o mais simples, né? Porque quis colocar mesmo aquilo que era o essencial do essencial, né? Então chegaram aos ouvidos dos apóstolos. Eles não falam como os letrados. Jesus, né, não fala como os letrados. Ele fala como quem tem autoridade. Falar com autoridade é falar daquilo que modela a minha vida, daquilo que faz a minha existência, daquilo que deborda, né? Daquilo que transborda do mais profundo do nosso coração. E aí os demônios gritavam, e é interessante o que é que eles diziam, né? Tu vieste para nos destruir, sei quem és, o consagrado de Deus. Então, os demônios, diante de um consagrado, gritavam aterrorizados. Essa é a nossa missão aqui na França. Com o nosso testemunho, transbordar a autoridade que vem de uma vida encarnada, de uma vida evangélica encarnada, no mais profundo da nossa vida. E aí o Papa Francisco vai dizer algo interessante. Quanto mais somos chamados à grandeza, né, aos projetos imensos que o Senhor tem para cada um de nós, pessoalmente e comunitariamente, né, quanto mais somos chamados à grandeza, tanto mais sentimos a indigência e o limite da nossa própria carne, né, isto é, da nossa própria natureza, as nossas feridas, né? Quanto maior a nossa missão, mais a gente vai sentir o nosso limite, a nossa indigência, a nossa incapacidade de responder à grandeza dessa missão. E aí o Papa Francisco diz, o mal-estar, quando um homem ou uma mulher se fixa somente nos impedimentos externos. E aí ele não reza, mas se queixa. Então deixa de ser servidor do Evangelho e se transforma em vítima. Canoniza-se a si mesmo. É o começo da blasfêmia. E a blasfêmia é o mais alto grau de anti-oração. É muito profundo isso que o Papa Francisco diz, né? Eu vou ler de novo para vocês. Quanto mais somos chamados à grandeza, tanto mais sentimos a indigência e o limite da nossa própria carne. O mal-estar, quando um homem ou uma mulher se fixa somente nos impedimentos externos. Então ele não reza, ele se queixa. Então deixa de ser servidor do Evangelho e se transforma em vítima. Canoniza-se a si mesmo. É o começo da blasfêmia. E a blasfêmia é o mais alto grau de anti-oração. É a postura do demônio aqui nesse Evangelho. Ele está tão cego pela revolta dele, que ele olha para Jesus, reconhece que é o consagrado de Deus, o santo de Deus, e diz, tu estás aqui para me perder. E aí ele grita aterrorizado. Ele se canoniza. Eu é que tenho razão. Se canonizar não é se dizer santo, né? Porque até a gente diz, não, eu sei que eu não sou santo. Não é isso. Se canonizar nesse sentido que o Papa Francisco fala,
é você se colocar como vítima. Por quê? A nossa carne range, né? Como diz o Moisés. Ela grita, a vida comunitária vai evoluindo, a gente vê as nossas fraquezas, os irmãos veem as nossas fraquezas, e aí a gente começa a ficar revoltado porque não se sente amado nas nossas fraquezas, com certeza. Mas o mal não está ainda nisso. O mal está quando eu me fixo nas consequências que as minhas fraquezas geram na vida comunitária e apostólica. Às vezes um apostolado muito tíbio, aparente falta de frutos. Então na vida comunitária, uma certa rejeição de um ou de outro, né? E começa a se bater com um com o outro. Então são impedimentos externos que são consequência das nossas fraquezas, da nossa carne limitada, que é chamada a uma alta santidade. Quanto mais grande nos sentirmos chamados, mais a indigência vai se fazer escutar. Por quê? Porque quanto maior a missão, mais Deus quer primeiro nos fazer compreender que nós não somos nada, para que a graça de Deus seja tudo em nós. Basta-te a minha graça, diz Jesus para São Paulo, quando São Paulo gritava e pediu por 3 vezes, tira esse espinho da minha carne. Ninguém sabe direito o que era esse espinho, então, por quê? Porque é pra gente entrar aí nessa oração de São Paulo. Se para mim o meu espinho é o meu temperamento difícil, Senhor, basta-te a minha graça. Basta-te a minha graça não quer dizer que Jesus deixou Paulo à mercê das fraquezas dele, não. Mas quer dizer que São Paulo ia continuar sentindo a carne indigente, mas a graça de Deus ia dar a ele a vitória. Então ele não ia mais cair naqueles pecados, mesmo sentindo a carne rangendo, mas com o poder da graça de Deus. Porque às vezes a gente diz assim, Paulo dizia que eu não faço o bem que quero, mas faço o mal que não quero. Então é normal que eu continue caindo nesses pecados e tudo. Claro que a gente não se converte de maneira linear, né? A gente vai como ondas, né? E vai subindo aos pouquinhos, como uma gestação, até dar a luz a um homem novo. Mas às vezes a gente é muito condescendente com as nossas fraquezas. Chuta o balde, né? Na nossa linguagem. E o Senhor nos convida a permitir que o poder da graça dele venha em auxílio à nossa fraqueza. Mesmo que a nossa carne continue gritando, não é mais ela que vai me conduzir, mas a graça de Deus. É muito bonito o que diz o Viktor Frankl sobre o homem. Engraçado que ele nem era cristão, era apenas um judeu, né, que vivia a fé dele com todas as forças. Eu não sei se eu vou achar, porque estou precisando organizar esse meu caderno de pregações aqui, mas ele falava algo muito interessante. Vamos lá, se Deus quiser, eu acho alguma coisa dele aqui. O Viktor Frankl vai dizer que o homem maduro é o homem que não é conduzido pelas suas pulsões, né? Mais ou menos isso que ele diz. Se eu não achar, fica a deixa aqui. O homem maduro é o homem que não é conduzido pelas suas pulsões, pelas suas paixões, pelas suas feridas. Mas é o homem que deixa a inteligência e a vontade tomar conta das suas ações. O homem que não vive de reação, mas de ação, que age realmente. Bem, não estou achando, não vou perder a pregação procurando, não. Mas é isso, mais ou menos isso que o Viktor Frankl fala, né? Não é um homem conduzido pela sua carne, mas que apresenta Deus, né? E aí nesse capítulo 1 de São Marcos, mais na frente, aproxima-se um leproso. Já foi o evangelho de um dia de semana, né? E suplica a Jesus, se queres, tu podes curar-me.
Ele se compadeceu, estendeu a mão, tocou nele e lhe disse: eu quero, fica curado. Imediatamente a lepra desapareceu e ficou curado. Então Jesus, ele quer a nossa cura. E por isso a obra interior é tão profunda e dolorosa. São João da Cruz vai dizer que quando a madeira está muito úmida e você coloca o fogo nela, então até tirar a umidade da madeira, então você escuta o papocar de pedaços da madeira, né? Sabe aquela madeira úmida e o fogo, você acende o fogo e você escuta aquele barulhinho, né? Porque tem umidade, o fogo vai tirando aquela umidade. Aí tem uma hora que você escuta só aquele barulhinho do fogo, agradável assim, né? Da fogueira, o fogo. Não tem mais barulho que assuste, né? Quanto mais umidade, mais pô, né? O barulho na madeira. Então São João da Cruz utiliza essa comparação para dizer perdão. E quanto mais a gente for ferido, quanto mais a gente for machucado, quando o fogo de Deus vem, aí pô, papoca para todo lado, né? Mas a gente precisa pedir ao Senhor a graça de dar um testemunho de que isso é a ação do Espírito na nossa vida. A gente não pode perder a esperança. Deus está agindo. Porque o que o demônio quer fazer é que a gente chute o balde. Então tem que me aceitar assim mesmo. E aí a gente tanto faz. Chega uma pessoa na nossa casa, parece que não chegou ninguém. Falta o acolhimento, falta esse desejo entranhado de acolher, né? Jean Vanier dizia que a gente sabe a qualidade espiritual de uma comunidade pela qualidade do acolhimento dessa comunidade. Então, quando a gente está centralizado na obra de Deus, a gente colocou a obra acima do próprio Deus. Quando a gente não tira os olhos do nosso esposo, por mais que doa. Eu me lembro quando era criança, entrou um vidro no meu pé, e aí a minha mãe disse assim: fique olhando para mim, enquanto o meu tio, que era médico, tirava o vidro de dentro do meu pé. Fique olhando para mim. Se você olhar para o seu pé que está sangrando, com o vidro dentro, você vai gritar desesperado. Fique olhando para mim. E doía muito e eu estava chorando. Mas olhar para minha mãe, me lembro essa cena quando eu era criança, tornou aquela dor suportável. E eu não dei mais um escândalo. Então o que acontece com a gente é que a gente fica olhando para a obra de Deus e dá um escândalo. E aí afasta as pessoas da gente. A nível apostólico isso compromete a ação apostólica. A vida comunitária se torna um peso. Porque parece aquele porco espinho, né? Então olha para Jesus. Olha para Jesus, meu irmão. E quando ele estiver tirando aquele vidro que entrou lá fundo, olha para Jesus, você vai chorar, mas você não vai dar mais um escândalo. E Deus vai poder ser vitorioso na sua vida. Então, nós precisamos, o Papa Francisco vai continuar dizendo, né? Quantos homens de Deus caíram na rede do inimigo por não saber lutar de modo divino? Quantos confundiram barulho com batalha? E no meio da turbulência cotidiana, não souberam reconhecer quem era o inimigo e terminaram ferindo-se entre si. Como isso nos parece conosco muitas vezes, não é verdade? Vou ler de novo aqui. Quantos homens de Deus caíram na rede do inimigo por não saber lutar de modo divino? Quantos confundiram barulho com batalha? E no meio da turbulência cotidiana, não souberam reconhecer quem era o inimigo e terminaram ferindo-se entre si. A gente, meu Deus, não são contra homens de carne e sangue que nós lutamos, diz São Paulo, mas contra os principados e potestades. É o demônio que quer a nossa destruição. E aí a gente acaba agindo como demônio, né?
Tu és o consagrado de Deus, o nosso irmão de comunidade. Tu tá querendo me perder, eu sei quem tu és. Tu vieste para me destruir. Eu sei quem tu és o consagrado de Deus. Era esse o grito de revolta do demônio. E às vezes a gente age assim. Nossos irmãos e irmãs são consagrados também. E a gente olha o consagrado como aquele que vem nos destruir, nos perder. E agimos na dinâmica de revolta do inimigo. Quando nós deveríamos nos aproximar como esse leproso. Nos ajoelhar aos pés de Jesus. E dizer, Senhor, podes, se tu queres, tu podes curar. Tu não és nem obrigado, porque eu mereço é o inferno mesmo. Mas se tu queres, tu podes curar. E aí deixar de olhar para os irmãos. Eles têm fraquezas mesmo. Eu tenho muitas, os irmãos têm muitas. Nós vamos sempre ser capazes de nos ferir muito. Porque somos fracos, somos feridos. Mas se nós tivermos a consciência que somos leprosos na alma, nós vamos, na nossa oração pessoal, vai ser todo dia esse encontro do leproso com aquele que pode curar da lepra. E todo dia Jesus vai curar mais. Todo dia Jesus vai curar mais. E Santa Teresa diz que quem se centraliza em Deus e para de olhar para os lados, se rezar assim, ela ainda dá um prazo. Eu garanto que será uma nova pessoa depois de 6 meses. Ela ainda dá um prazo. 6 meses, você já é uma nova pessoa. Então, que nós possamos nesse retiro, voltar os nossos olhos para Jesus e permitir que Ele nos cure. Que a obra interior não me faça gritar de tal maneira que gera uma desordem e desestabilize e dê um contra-testemunho. Mas com os olhos voltados para Jesus, deixemos que Ele vá retirando aquilo que o demônio foi colocando na nossa alma, através de pessoas de carne e osso que nos feriram, através das nossas próprias opções também, quando optamos pelo pecado, quando caímos em busca do prazer e sem ter consciência de que aquilo estava nos ferindo tanto. Deixemos que Jesus vá retirando tudo isso de nós. E nesses 500 anos do nascimento de Santa Teresa, deixemos ressoar esse poema, não de uma maneira mecânica, mas como se estivéssemos escutando pela primeira vez. Que nada te perturbe, que nada te espante, tudo passa. Deus não muda, a paciência tudo alcança. Quem tem a Deus, nada lhe falta, pois só Deus basta. A paciência tudo alcança, só Deus basta. Uma boa oração para cada um de vocês. Shalom.